Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos porque o nosso cabo derrete. Mas antes de tudo, vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para que vocês não percam nenhum de nossos conteúdos. O nosso assunto de hoje é porque o nosso cabo derrete. Esse assunto tem esquentado a cabeça de muita gente por aí. Então vamos lá, pessoal. O que nós precisamos entender primeiramente é por que o nosso condutor ele esquenta, o nosso cabo esquenta. Toda vez que nós ligamos algum equipamento, passa corrente pelo nosso cabo e esta corrente ela gera calor, gera temperatura. Os nossos cabos eles são dimensionados para suportar determinadas temperaturas. Então, por exemplo, se eu tenho um cabo de 2,5 milímetros, ele suporta até uma corrente de 21 amperes. Se a corrente passar disso, a temperatura também será maior e então o nosso condutor acaba derretendo, tá ok? E o nosso cabo rompendo também. Estamos colocando agora em vossa tela uma tabela com a seção métrica dos nossos condutores e a corrente suportada por cada um deles. Notar que existem 4 tipos de instalações colocados em nossa tabela e a alteração da corrente suportada de acordo com a instalação. E ao lado direito nós colocamos uma tabela de temperatura máxima que os materiais isolantes dos nossos condutores aguentam em determinados regimes. Nós podemos ver que o PVC ele aguenta até 70 graus em regime permanente. Vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender. Vamos lá pegar um condutor de 2,5 milímetros quadrados. A instalação é em eletroduto aparente, ou seja, esse condutor suporta até 21 amperes. Vamos pegar um equipamento que consuma 30 amperes e nós instalaremos com um condutor de 2,5. O que acontecerá? Toda vez que nós ligarmos o nosso equipamento de corrente maior do que o nosso cabo suporta, isso gerará uma resistência elétrica. O que vem a ser a resistência? É uma oposição à passagem da corrente elétrica. E esta oposição gera calor, fazendo com que o nosso condutor acabe derretendo. Temos alguns principais motivos para que o nosso cabo aqueça e acabe se partindo. O nosso primeiro motivo é emendas mal feitas. Toda vez que nós temos emendas que não estão bem feitas, acaba gerando uma resistência à passagem da nossa corrente, gerando aquecimento e assim o rompimento do nosso cabo, ok? O nosso outro motivo, que é um motivo bem decorrente também, é o dimensionamento incorreto do nosso cabo. Como eu falei no início, se nós temos um cabo de 2,5 milímetros que suporta até uma corrente de 21 amperes, essa corrente ela não pode ser maior do que a corrente suportada pelo nosso cabo, pois se passa uma corrente maior que 21 amperes, a temperatura também será maior do que a temperatura suportada pelo nosso condutor, tá ok? Derretendo assim o isolamento do condutor e causando o rompimento do nosso cabo. Agora, para finalizar, vamos dar algumas dicas para você acabar com este problema de aquecimento em vosso cabeamento. Nós podemos notar que a maior parte dos problemas estão atrelados a equipamentos de maior corrente, como por exemplo o nosso chuveiro. É muito comum nós vermos o nosso fio do nosso chuveiro, o nosso cabo do nosso chuveiro está derretendo. Então, para chuveiro, de vez você fazer aquela emenda fio com fio, utilizar o nosso sindal de porcelana. O sindal de porcelana ele suporta uma temperatura muito alta e além disso dá uma conexão perfeita, ok? Lembrando que o sindal, depois de algum tempo, é importante você dar um reaperto nos parafusos. Outra dica também é reapertar os parafusos do disjuntor, pois com a passagem da corrente há aquecimento e dilatação dos materiais do nosso disjuntor, gerando assim frouxidão. Então é importante que periodicamente você reaperte
para que não haja mau contato entre o fio e o conector do nosso disjuntor. E a nossa última dica é não utilizar adaptador de 10 para 20 A. Por quê? Vou explicar por que nós não utilizamos este adaptador. Se eu tenho um micro-ondas, por exemplo, tá? que tem uma corrente de 14 A, tá? E nós temos uma tomada de 10 A que suporta no máximo até 10 A. Se eu coloco este adaptador, a nossa tomada ela vai acabar tendo uma sobrecarga e vai acabar torrando, porque o nosso equipamento ele consome mais do que suporta a nossa tomada. Então, se eu tenho um equipamento com um plug de 20 A, nós teremos que trocar a nossa tomada por uma tomada de 20 A. E aí nós não temos este problema de aquecimento da nossa tomada, tá ok? Eu espero ter ajudado vocês. Peço que se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos conteúdos.